Opa, boa noite pessoal do Primeiro Mecatrônica, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Hugo, Vitor Hugo, João Vitor, beleza? Olha aí, Marcos Vinícius, vamos fazer a experiência número 12 hoje? E é a continuação do circuito E, que nós começamos lá na experiência número 10. Então é claro, se quem não fez a experiência 10 tem que voltar lá e fazer, para depois fazer a 11 e a 12, né? Lá na experiência número 10 que nós analisamos e explicamos o funcionamento do circuito. Né? Na experiência número 11, que foi anterior, nós medimos a corrente aqui, que desce pelo LED, né, e passa pelos transistores, medimos a corrente aqui então. Né? Aí nós usamos o multímetro na escala de miliamperes, colocamos as pontas de prova aqui para medir a corrente. Vimos que para medir a corrente tem que abrir o circuito, né, para colocar as pontas de prova, para ele então fazer a medida. Bom, aí agora na experiência número 12, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descobrir o valor da corrente no LED, mas vamos fazer de outra forma, né? Porque veja, quando nós aprendemos a medir tensão, você viu que para medir tensão basta você colocar o multímetro lá na escala de 20 volts, por exemplo, né? Escala de 20 volts, aí você chega lá e quer saber a tensão no LED, é só colocar as pontas de prova nos terminais do LED. Quer saber a tensão do resistor, só colocar as pontas de prova nos terminais do resistor, certo? Então isso para medir tensão. Já para medir corrente, como nós vimos nas aulas anteriores, você tem que mexer no circuito, né? Tem que abrir o circuito, como fizemos na aula passada. Tem que abrir o circuito e colocar as pontas de prova. Ora, quando o circuito está sendo montado na placa, aí no protoboard, é fácil, né? Até prático para medir a corrente, porque você simplesmente desencaixou na aula passada o terminal do LED aqui do coletor do transistor, colocou numa fileira separada lá e colocou as pontas de prova do LED no coletor, certo? Agora, imagine se fosse um circuito que tivesse montado na placa, naquela placa que são soldados os componentes, na placa de circuito impresso, tá bom? Então os componentes estão soldados lá e você quer saber a corrente que vai passar aqui pelo LED. Tá bom? Aí você teria que pegar o ferro de solda, ir lá, esquentar lá no terminal do LED, derreter a solda, tirar o terminal do LED, medir a corrente, depois voltar o LED lá na trilha lá da placa e soldar de novo. Né? Isso aí dá um trabalhão, dependendo da posição que está a placa, né? Se ela está num suporte, numa caixa, qualquer coisa assim, dá muito trabalho. Então, nós vamos ver hoje uma forma diferente de achar a corrente no LED, que é fazer o seguinte, ó. Na verdade, nós vamos medir a tensão no resistor 5 e observe que o resistor 5 está em série com a corrente no LED. Não é isso? E nós já vimos, né, Érica, vimos lá nas primeiras aulas, lembra? Que quando os componentes estão em série, a corrente é a mesma, né? A mesma corrente. Então, olha só, nós vamos medir a tensão no resistor 5, tá aqui, ó, escala de 20 volts, certo? Que depois nós vamos fazer uma conta. E a gente sabe que é V sobre R. E a gente tem o valor do R5, que é 470 ohms. A tensão no resistor nós vamos medir. E aí você vai substituir aqui na fórmula, ó. Essa tensão que você mediu, você vai colocar aqui. E aí vamos calcular a corrente do resistor 5. Bom, como a corrente que passa pelo resistor 5 é a mesma que passa pelo LED, então nós vamos descobrir qual que é a corrente do LED, quantos miliamperes que deu, certo? Observe que para fazer essa parte aqui, nós vamos voltar o circuito na forma original, né, da experiência 10. Porque na experiência 11 nós fizemos algumas mudanças aqui, né, tiramos resistores e colocamos outros componentes aí, tudo bem? Então, para fazer essa parte aqui, a gente vai voltar ao que era na experiência 10 e o que era no começo da experiência 11, quando nós medimos a corrente no LED, certo? Então, depois de fazer essa parte aqui, aí nós vamos comparar, né, a corrente do LED que nós descobrimos aqui, nesse circuito original, com a corrente que você mediu lá no começo da experiência número 11, né, que era o circuito original também. Certo? Então, o grande objetivo aqui é o seguinte, é você perceber que se tiver difícil para você medir a corrente num circuito, certo? Você pode medir a tensão, desde que você tenha, né, um caso como esse aqui, né? Você quer saber a corrente do LED, o LED está em série com o resistor, você pode medir a tensão do resistor então e calcular a corrente, certo?
Vamos supor que você quisesse saber qual a corrente que passa pelo R1, né? Pelo R1, você quer saber a corrente que está descendo aqui, né? Você faria a mesma coisa. Você iria medir a tensão do resistor 1, certo? E depois, de posse da tensão, você divide pelo resistor, tensão pela resistência, acha a corrente, certo? E na verdade, isso que nós vamos fazer no próximo passo aqui, tá bom? Então, você fez essa parte aqui, né, certo? Aí você vai fazer o seguinte, você vai medir também a tensão do resistor 1, né, escala de 20 volts, lembrando sempre, mede a tensão do resistor 1, né, e aí, com o valor da tensão, nós vamos calcular qual a corrente que desce pelo esse resistor aqui, né, só para fazer mais um exemplo para você praticar, a gente vai descobrir então quanto que é a corrente que passa pelo resistor 1, certo? Faremos isso, então você vai fazer aí na sua parte prática, tá? Então você vai calcular também, né, quanto que é a corrente que passa pelo resistor 1, beleza? Deixa eu escrever isso aqui em algum canto aqui, vou escrever aqui em cima para você ter aí o seu caderno, certo? Então nós vamos medir também a tensão no resistor 1, certo? Você vai medir para ver quantos volts dá, né? E depois você vai calcular qual que é a corrente no resistor 1, certo? Essa corrente no resistor 1 vai dar bem pequenininha, né, quando você calcular, porque como o resistor é muito alto, é 100K, 100 mil ohms, né? Aqui é 100K, 100 mil. Então, quando você medir a tensão e você mediu a tensão, quando você for calcular a corrente aqui nesse resistor 1, vai dar uma corrente muito pequena, né? Muito baixa, porque a resistência é alta demais, certo? Por falar nisso, quando você... Eu não queria, mas vou apagar. Quando você calcular a corrente no resistor 1, então você vai fazer assim, né? A tensão no resistor 1 dividido pelo R1, concorda? Aí você não pode esquecer que o R1 é 100K, né? 100K, então quando você for colocar aqui, você tem que colocar 100 mil, concorda? Tá? Vou colocar 100 mil lá então para fazer a conta, beleza? E aí você vai achar então quanto que é o valor da corrente que passa aqui no resistor 1, certo? Então, isso que faremos na experiência 12 para você aprender a fazer esse tipo de cálculo aí para saber o valor da corrente, beleza? Se tiver dúvida, no nosso encontro ao vivo daqui a pouco você faz as perguntas e a gente tira essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Até mais tarde então no nosso encontro ao vivo.